Olá pessoal, sou Gabriel Domingos, diretor de marketing na Viva Empresas. Estamos aqui com o nosso primeiro episódio do Aproximando Ideias. A ideia é que a gente traga aqui para todos vocês tudo que for de inovação, tecnologia, novos negócios. E o primeiro episódio é sobre 5G com o nosso especialista, Márcio. Seja bem-vindo aqui, Márcio. Obrigado, Gabriel. Tudo bem? Olá, pessoal. Márcio Canamaro, sou sócio-líder de TMT na KPMG do Brasil e na América do Sul. Prazer estar aqui e colaborar com vocês nesse lindo podcast. Vamos começar? Vamos lá. Vamos embora. Vamos começar de forma bem leve, então. Vamos lá. A gente falou de 2G, 3G, 4G, 4.5G, mas afinal, o que é o 5G? Vamos lá, o 5G é uma tecnologia de rede, a quinta geração, já está implementada em pelo menos 70 países em termos de operação comercial, ou seja, a gente tem mais de 70 redes, obviamente, né? Em cada país a gente tem pelo menos 2 redes, e essa rede é uma rede que tem características únicas em comparação às gerações anteriores, né? Então a gente falou muito sobre velocidade, tudo isso, mas eu acho que uma das características mais importantes é a baixíssima latência. A gente está falando em torno de 1 a 3 milissegundos de latência, uma latência muito baixa, que é um game changer, ou seja, muda todo o cenário de possibilidades a respeito de comunicação entre máquinas. Essa é uma característica muito, muito relevante que a gente tem que exaltar a respeito dessa quinta geração. Nós temos a velocidade altíssima, a possibilidade que a gente chama de network slicing, ou seja, você configurar vários tipos de serviços de acordo com perfis de usuários, demandas de serviços, características de serviços. Isso acaba também sendo uma característica muito única em relação ao 5G. Aí o 5G tem a respeito de cobertura, velocidade, são características obviamente de avanço, de grande capacidade que o 5G traz à mesa como diferenciadores, e são características que vão trazer disrupção. A gente ainda não tem nesse momento aplicações que são chamadas de killer applications, né, que são aquelas matadoras, realmente, mas isso está num processo de experimentação. Nós estamos ouvindo muito a respeito do metaverso que está chegando, com uma expectativa de gerar uma economia trilionária nos próximos anos. Isso acaba sendo, obviamente, uma expectativa de oportunidades onde uma porta se abre para grande inovação, e inovação muito disruptiva até o que a gente viu hoje, né? Então a gente, com a chegada do 4G, nós vimos assim o avanço muito grande das redes sociais, todo esse tipo de integração, os games avançaram muito, essas experiências mais imersivas, com alta capacidade gráfica, tomaram muito poder, muita frente, né? E com a democratização do acesso à fibra, todo esse tipo integrado com o 4G. Mas com o 5G a gente vai ver algo muito, muito mais imersivo, uma qualidade e uma densidade de vídeo muito maior. Tanto é que a ciência da computação espacial também está desenvolvendo processadores muito mais específicos, com capacidades para poder atender todas essas necessidades. Tá. Mas falando assim, pensando no 5G, tá? A gente tem vários exemplos, mas o exemplo mais básico, eu falo assim, amanhã já vai mudar a minha vida com o 5G, que a pessoa olha e fala, já senti a diferença do 4G para o 5G. A gente pode dizer que é a velocidade de download, por exemplo, no teu celular? Pensando no exemplo mais básico. Essa velocidade vai ser brutal, comparado ao que a gente tem hoje, é 100 vezes mais rápido. Sim. Né? Então, quer dizer, isso traz uma diferença muito grande, brutal. Né? Então, quer dizer, tudo que a gente vê hoje, a expectativa de alguns poucos minutos para poder fazer um download de um filme será em pouquíssimos segundos, né? Em frações de segundos. Então isso muda muito o jogo, né? E aí as possibilidades são infinitas. Não, e falando de tempo, né? Para todo mundo achar que está muito longe, a gente está falando de uma janela agora de 5G, a partir de junho, julho, em todas as capitais a gente vai ter já o 5G. Então já vai ser a gente vai sentir isso na pele, essa questão da velocidade. Agora indo para o mundo dos negócios. Você falou aí da indústria, de novas tecnologias. A gente fala muito de carro autônomo, que é uma realidade que já existe lá fora. A gente está trazendo aqui para o Brasil. Mas fala um pouquinho mais o que é o carro autônomo e como é que o 5G vai ajudar a questão do carro autônomo. O meu filho me pergunta, papai, quando eu vou dirigir o carro? Eu falo, filho, você não vai dirigir o carro. Porque quando você tiver... Ele tem 7 anos.
Quando você tiver 18 anos, você vai entrar no carro e vai dizer, ó, quero ir para tal lugar e o carro vai te levar. Exato. Mas não tá tão longe. Não é tá, só uma ideia não de tá. aplicação de carro autônomo que eu gosto, mas tem outros exemplos para tangibilizar melhor o que é o 5G no nosso dia a dia. É muito provável que seu filho ele vai aprender apenas a conduzir o carro em situações emergenciais. O botão do pânico, né? Exatamente. Então, ele vai aprender como dirigir o carro, como conduzir o carro em uma situação muito específica. Porque o carro... Já existem veículos, né, autônomos, com nível de autonomicidade muito bom, mas acontece que esse elemento ele precisa se integrar num contexto de uma cidade inteligente. Bacana. Que esteja conectado com ele e todo esse ecossistema de uma cidade, de estradas conectadas, inteligentes, faça sentido. Ou seja, principalmente sob o ponto de vista, o aspecto de segurança. Então, com o 5G nós teremos sensores espalhados ao longo dessas rodovias, conectados com essas redes e em tempo real analisando e correlacionando informações que possam ser úteis, por exemplo, sob o ponto de vista de trânsito, tráfego, segurança, né, dirigibilidade, conforto, tranquilidade para a família utilizar esse veículo autônomo. E nessa questão dos sensores, entra outro atributo do 5G que você comentou, que é a latência. Latência, exatamente. Falou de velocidade e o segundo é a latência, que Exatamente. é o tempo de resposta, que é um milissegundo. Exatamente. Isso faz toda a diferença e é um game changer. Por quê? Porque a latência é fundamental para a garantia da segurança para o condutor e, obviamente, para os pedestres, para os animais, para toda a comunidade. Então, tudo isso, nós vamos ter acionamentos integrados de semáforos, faixas virtuais que são montadas em tempo real com holografia, uma série de mecanismos que a latência fará a diferença para poder garantir essa segurança. Então a gente vai ter, obviamente, um entorno muito importante e a latência e a resposta rápida vai salvar vidas, vai proteger e vai trazer mais segurança para a vida cotidiana, para a sociedade como um todo. Falar em salvar vidas, quando você fala de latência, outro exemplo que vem na minha cabeça, que você falou de cidade inteligente, o 5G aplicado à saúde. Com relação à telemedicina, cirurgia à distância, também é aplicado a questão da latência? Muito. A gente viu aproximadamente há 2 anos, Gabriel, um experimento, uma demonstração durante o Mobile World Congress, que acontece em Barcelona, de uma pequena demonstração de uma cirurgia de uma diminuta uva, né, de uma diminuta uva sendo suturada por um robô controlado à distância por um computador, por um 5G, por uma rede 5G. Isso fez uma diferença brutal. Calma aí, o computador, não tinha médico por detrás operando à distância? Era o computador? Era o computador sendo operado por um médico à distância. Show. Controlado isso e mostrando que a latência fazia diferença, né? Porque, obviamente, para você suturar uma diminuta uva, ela precisa de uma precisão milimétrica. Perfeito. Né? Então isso mostra essa possibilidade. Então a gente, obviamente que não serão todos os casos, mas isso vai trazer, por exemplo, a possibilidade que em áreas inóspitas no mundo você possa ter essas cápsulas, esses robôs integrados com redes privadas 5G ou redes públicas que sejam standalone, que garantam essa baixíssima latência para poder efetuar um procedimento cirúrgico emergencial, por exemplo, onde não exista um cirurgião disponível naquele momento, naquele local e que possa se conectar e efetuar aquilo e salvar uma vida. Então, quer dizer, a beleza do 5G transformando também a possibilidade na saúde. Não só nisso, né, mas em outros casos de uso que a gente chama, mas esse caso é um caso bastante emblemático da possibilidade que o 5G traz. Que legal. E além da saúde, a gente fala muito do termo indústria 4.0. Você tem exemplos de como o 5G vai ajudar a questão da indústria 4.0? Principalmente no IoT também, né? Muitos exemplos, né? Eu costumo brincar ou ilustrar que o 5G ele é um habilitador poderoso. Como a gente falou dessas características da rede, de baixa latência, altíssima velocidade, configurabilidade da rede de acordo com o serviço, com o workload, a gente também tem uma possibilidade que é a seguinte: ele se conectar com outros elementos, né, que são sensores, que a gente chama de IoTs, né? Internet das coisas, são os pequenos sensores, controlam temperatura e executam tarefas específicas de forma remota e autônoma. Nós temos os drones,
nós temos a realidade aumentada, estendida, são dispositivos que trazem uma imersibilidade dentro de um ambiente virtual. Nós temos um conjunto de oportunidades de conectar esses Legos, essas pequenas peças de Lego, trazendo realmente uma inovação. Então, dentro da indústria 4.0, a gente tem todos esses elementos integrados, incluindo wearable devices, ou seja, dispositivos vestíveis. Então, eu tenho exemplos muito interessantes. Nós fizemos, por exemplo, um projeto em parceria com uma grande empresa de tecnologia em telecomunicações, dentro de 2 fábricas, uma fábrica na Suécia de caminhões e de carros. E aí nós fizemos todo o mapeamento de casos de uso e situações específicas para a implementação dessas tecnologias integradas com uma rede 5G, mostrando quais são os benefícios que podem ser atingidos em termos econômicos financeiros, né? Bem como do bem-estar desses colaboradores que trabalhavam nessa planta. Então, por exemplo, redução de exposição a gases tóxicos, a altas temperaturas, condições insalubres. Então, a indústria 4.0 ela melhora a produtividade, ela melhora a experiência do ser humano diante de plantas, de fábricas que precisam ter uma maior inteligência integrada para poder tomar decisões em tempo real. Então, a gente vê também que a indústria 4.0, ela hoje tem essa característica. Só para você ter uma ideia, durante o Mobile World Congress foi dito que apenas 1% das plantas das indústrias no mundo podem ser configuradas ou podem ser categorizadas como inteligentes conectadas. 1%. 1%. Imagina o Greenfield, a possibilidade de conquista e desenvolvimento dessas outras que não estão aí, que não entendem ainda o valor, a possibilidade de melhorar a sua produtividade, melhorar a experiência dos seus colaboradores. E a gente vê que a evolução está muito nisso, de ter a capacidade de integrar esses elementos tecnológicos, melhorando produtividade, reduzindo custos, uma série de coisas, mas também protegendo o meio ambiente, que é algo que a gente pode falar muito sobre essa situação de sustentabilidade. E você também migrar para o que a gente chama de Digital Twins, né? Os Digital Twins são ambientes... Quero ver você explicar isso, hein, cara. Os Digital Twins, cara. Digital Twins, em tradução livre, são gêmeos digitais. Cara, vai ter que entender. Gêmeos digitais, né? Então você imagina, você tem aqui vamos fazer uma analogia. Você tem um carro aqui físico e você tem um carro digital, holográfico, que é uma reprodução exata com todos os elementos desse carro. Sim. Porta, motor, câmbio, tudo. Então você consegue visualizá-lo de forma virtual, então você consegue fazer a rotação e conseguir enxergar tudo que você tem e operar esses elementos. Porque dentro desse carro existem vários sensores que mostram pressão de óleo, temperatura. Um simulador. É um simulador, exatamente. Você consegue prever qualquer tipo de acidente ou defeito no carro antes mesmo de você entrar numa produção. Exatamente. Você consegue efetuar testes, você consegue efetuar simulações, ampliações, você consegue operar... também? Construir um prédio? Um prédio. Existem hoje muitos prédios na Ásia que já estão sendo caracterizados como Digital Twins. Então toda a operação dele é digital, ele tem células que capturam sol para poder transformar em energia, toda a operação de resíduos, tudo isso sendo feito de maneira automatizada. Então são portos, são prédios, como você falou, plantas de fábricas, enfim, é uma imensidão de oportunidades. São os Digital Twins. Então é o futuro da indústria 4.0. A gente está vendo uma grande evolução. Até 2025 nós teremos aí uma grande quantidade de indústrias aderindo a essa nova modalidade. E aí a partir de 2025 e até 2030, uma explosão maior ainda. A gente vai começar a ver testes inclusive do 6G nesse momento, né? Já antecipando a chegada para meados de 2030. Caramba, não nem vamos falar de 6G, porque o 5G já... o 5G já é um mundo. Você falou de latência, falou de velocidade, falamos de saúde, falamos de indústria 4.0, mas veio um ponto na minha cabeça que a gente não pode deixar de falar. Para mim o 5G, fazendo uma analogia, que quando foi a mudança que a gente teve com o surgimento do iPhone. Quando surgiu o iPhone, criou-se um ecossistema em volta do iPhone, que são as empresas digitais. Sim. Que se não fosse o iPhone, por exemplo, não existiria. Para mim o 5G acho que está indo para o mesmo caminho.
com o surgimento do 5G, que já é uma realidade, vão surgir coisas novas, que é o que você está acabando de falar, que a gente nem imaginaria que teria. Aí vem a provocação. Se você é um empreendedor ou tem uma cabeça de startup, para a galera aqui que é jovem e quer entrar nesse mercado, pegando carona que você falou da indústria 4.0, que solução que você poderia aplicar, por exemplo, para uma indústria 4.0 ou um outro setor? Uma coisa que a gente não falou de educação, por exemplo. Então, startups que estão envolvidas com tecnologia, que tipo de aplicação essa startup e o mercado está carente e o 5G vai ajudar nessa solução? Essa pergunta é fantástica, Gabriel. Eu adoro falar sobre isso, porque a gente tem conversado muito com o ecossistema de startups lá na KPMG. E inspirado muito dessas startups a entender um pouco o que é a revolução do 5G e como que eles podem aplicar essa tecnologia nos seus negócios. Então, existem inúmeros casos de uso que a gente pode dizer aqui. Alguns, como você, por exemplo, perguntou, educação. A educação hoje, ela precisa passar, e já está passando por grandes iniciativas, você tem parcerias com grandes grupos, Sim. inclusive, né, a Vivo, que vai, obviamente, transformar e disruptar esse setor da economia, que é tão importante para o desenvolvimento social. Então, por exemplo, a educação, nós temos aí diversos cursos, né? Nós temos, por exemplo, medicina, odontologia, área biomédicas. Dentro do contexto de 5G, olha a possibilidade que os alunos terão criando esses digital twins para estudos, cirurgias, simulações, né? Avaliações, né? Uma série de condições, né? Que você sabe, a manipulação de cadáveres, esse tipo de coisa é muito, obviamente, polêmico. Né? E você utilizando isso, você vai conseguir simular de uma forma muito próxima. E você vai ter ali vários exercícios e condições e situações que você vai poder criar que mesmo que você tivesse algo tão natural, você não conseguiria. Então você vai conseguir exatamente ensinar e avaliar de uma forma muito mais imersiva, de uma forma muito mais real, com uma altíssima qualidade, né? E em qualquer lugar, de forma remota. Né? Então, quer dizer, as startups vão ter uma possibilidade gigantesca. Isso daí integrado com o 5G, acelerando tudo isso, vai ser fantástico. Outro exemplo grande são as startups dentro do agronegócio. Nós vemos muitas startups hoje capturando informações, olhando suas lavouras, capturando incidência de pragas, utilização de defensivos, agrotóxicos, uma série de coisas, avaliação de solo. Todas essas capturas, que seja por sensor ou por foto de altíssima velocidade, elas requerem uma análise, elas utilizam princípios de machine learning, inteligência artificial, tudo isso baseado na conectividade do 5G com a computação de borda, que é o que a gente chama de Edge Computing. Então, isso traz também muita inovação e muita possibilidade. As startups, elas ajudam, né, a resolver dores do mundo, problemáticas do mundo, né? E tudo isso tem que ser, obviamente, coletado com dados, com inteligência artificial, estatística, uma série de informações que podem ser, obviamente, exponencializadas, que podem ser aceleradas com o 5G. Então, esses são apenas 2 pequenos exemplos. Não, é legal que você tocou no do agro, né? O agro, salvo engano, acho que representa 25% Exatamente. do PIB do Brasil. E você falando dessas soluções, que é a digitalização das fazendas, vamos pensar assim, do nosso agronegócio, a primeira coisa que a gente precisa resolver é a questão da conectividade. Então, levar a conectividade para o máximo possível de fazendas que tem aqui no Brasil. E a outra que você comentou agora de como que a gente digitaliza essas fazendas com aplicação de drone, monitoramento de rebanho. Monitoramento de rebanho. Pesagem, a hora do abate, a questão da agrícola. Para mim Então, o 5G já está envolvido em educação, saúde, e automotivo, agronegócio, mineração, indústria 4.0. Legal. E você acha que com o surgimento do 5G, as aplicações que hoje nós temos para o 4G vai se tornar ociosa? Em quanto tempo a gente deixa de usar um 4G? Ou, por exemplo, muita gente vai perguntar, mas eu tenho Wi-Fi na minha fábrica, eu tenho Wi-Fi nas minhas agências, a parte de banco. Até que ponto o 4G e o Wi-Fi pode ser útil
Ou não, a partir desse momento, realmente se você tem que usar o 5G, porque sem o 5G você não vai ter essas aplicações. Como é que a gente tangibiliza isso? Excelente pergunta, né? Porque vamos pensar que na Vivo, empresas, você obviamente vendeu um projeto e o seu cliente quer realizar aquele investimento, né? Amortizar aquele investimento. E em muitas situações ainda o 4G é adequado, né? O Wi-Fi é adequado. Mas obviamente que à medida que você começa a incrementar novos dispositivos, novos mecanismos, novas tecnologias, a demanda por banda vai ser maior. A demanda por latência mais baixa será menor. Então aí você vai ter que começar a utilizar ou migrar, evoluir para uma rede 5G. Essa é a realidade. Então você vai migrar do 4G para o 5G paulatinamente, né? Em busca de redução dessa latência, em busca de resultados mais rápidos, né? Com a computação de borda, características específicas de aplicações que o 5G será um habilitador necessário, requerido para você movimentar-se e crescer seu negócio, mudar o seu modelo de negócio, sua aplicação, ter mais agilidade, mais competitividade, mais produtividade. Mas obviamente que o Wi-Fi e o 4G ainda terão uma convivência, né, nessa heterogeneidade de redes com o 5G. Mas o que a gente vê é essa evolução do 4G indo para o 5G, o Wi-Fi indo para o FWA, que é o Fixed Wireless Access, é uma tecnologia que você consegue, obviamente, ter uma cobertura muito boa, com as mesmas características tradicionais do Wi-Fi, né, de disponibilidade. FWA. Você acha que o FWA, como é que ele compete ou ele complementa uma solução de fibra, por exemplo? Ele complementa muito bem a solução de fibra. Ele é um parceiro, a gente já está vendo isso muito nos Estados Unidos. As tendências é que o FWA cresça bastante globalmente, porque é uma solução que representa um acesso seguro, de alta disponibilidade, alta velocidade e escalabilidade, com diz respeito à conectividade de múltiplos dispositivos simultaneamente. Então é um casamento perfeito. Hoje a gente vê muita região que precisa chegar com fibra e aí fazer a cobertura celular, né? A cobertura móvel através do FWA para poder iluminar uma determinada região com conectividade. Então são complementares. E é uma tendência muito grande mundial de que vai substituir o Wi-Fi e vai ser o casamento perfeito entre 5G, fibra e o FWA. Essas três tecnologias vão crescer bastante e vão ser complementares no mundo de conectividade com baixíssima latência. Então, pensando no FWA que eu estou entendendo aqui, eu tenho minha fábrica, a fibra, eu não consigo levar a fibra até essa fábrica, mas a antena que tem a cobertura 5G consegue levar o sinal 5G para essa fábrica, que vai ter um receptor, exatamente, que é o FWA, exatamente, e ele está recebendo uma velocidade que receberia em fibra, mas está recebendo via 5G. 5G, exatamente. Exatamente, é isso. E aí você vai poder conectar inúmeros dispositivos, né? Você vai ter um planejamento adequado. Obviamente os técnicos e engenheiros da Vivo vão poder ajudar, assessorar, fazer esse dimensionamento adequado, né, dessa solução. Mas é um caminho perfeito. O FWA, existe inclusive fabricantes brasileiros que já estão produzindo a CPE aqui no Brasil com um price point, né, um ponto de preço já mais adequado, buscando aí alguns benefícios fiscais, inclusive, para poder viabilizar o FWA. Então, é um caminho importante, é uma tecnologia complementar muito relevante para o 5G e para a fibra. E o Márcio, outro termo que a gente ouve muito no mercado, principalmente na parte de negócios e na parte de indústria, é a rede privativa. Rede privativa. Rede privativa, só consigo montar com 5G ou não? Porque, e onde que se aplica essa rede? Primeiro, o que é a rede privativa, para o pessoal entender. Tá. E quais são as aplicações para uma rede privativa em quais setores? Legal. A rede privativa, ela é uma rede que você pode instalar num ambiente controlado, né, com uma frequência específica, autorizada. E é uma rede que você controla, que você instala para um uso específico, não é uma rede pública, daí o nome, né? É uma rede exclusiva para você cobrir uma planta de fábrica, uma fazenda, um laboratório. Uma agência bancária. Uma agência bancária. Né? Legal. Um lugar ali controlado. Existe uma tendência de que a rede privada seja um democratizador do 5G.
Ou seja, é um caminho importante porque muito da rede privada hoje ela é habilitada pela nuvem. Então, empresas como vocês da Vivo, que trabalham com a característica de serem provedores de soluções fim a fim e utilizam multi-cloud, vocês vão habilitar esse tipo de capacidade integrado com a nuvem. Então, ou seja, a nuvem é a rede e a rede é a nuvem. Tudo isso de uma forma transparente para o usuário final. Ou seja, você vai ativar essa rede privada, né, que vai iluminar ali, vai cobrir uma determinada área, ela vai estar integrada com a nuvem, então você vai poder rodar isso, você vai poder gerenciar a ativação de novos dispositivos e uma série de controles através de um dashboard, de um painel. E essa rede você vai ter o serviço que você quer. Você vai poder administrar ou contar com a ajuda de empresas como vocês, da Vivo, para administrá-la, para poder dimensionar, aumentar, fazer a calibragem de uma série de elementos técnicos, mas é uma nuvem simplificada que algumas empresas estão vendendo como 5G na box. Na box. Ou seja, o 5G numa caixa. Né? Ele é simplificado, ele é democratizado, tem um preço mais acessível e atende muito bem certos casos de uso. Tá. Essa rede privada, então, por exemplo, eu estou numa agência bancária, quero criar uma rede privativa com computação em nuvem, eu teria posso dizer que eu tenho uma proteção maior, entrando um pouquinho na linha do cybersecurity, já que é numa rede pública, não está aberto para a nuvem, é uma rede privada. Sim. É isso que seria a aplicação. Ela é uma rede que está protegida com vários protocolos de segurança aí, né? E que vai, obviamente, viabilizar vários casos de uso e necessidades específicas dos seus clientes. E falando um pouquinho de IoT, né? Eu li, né? Vão ter, acho que até 2024, você citou agora também, acho que vão ter 40 bilhões de equipamentos conectados. Aí eu quero fazer a provocação, eu preciso criar novos equipamentos ou eu preciso na indústria 4.0, tá? Que eu tenho a questão da logística. Ou eu posso aproveitar empilhadeira, sei lá, trator, que já existem hoje e adaptá-los para o 5G. Como é que esse mundo do IoT, eu consigo criar uma empilhadeira e transformar ela autônoma, por exemplo, pegar uma câmera e transformar ela para o 5G, ou não, joga tudo fora e eu preciso comprar tudo novo? Ótima pergunta, né? Existem, por exemplo, fabricantes de equipamentos agrícolas que já têm um nível de automação e autonomicidade muito grandes. Então, esses equipamentos já são dotados de conectividade 5G, nativamente, fabricante já encapsula isso. Ele já tem uma plataforma que você já controla uma série de informações, então ele captura através dos sensores instalados nessas máquinas, você acessa isso através de um aplicativo móvel, você consegue ver toda a sua frota dispersa nas suas fazendas, quais são as atividades e chegar até a granularidade de você saber qual que é a quantidade de combustível, óleo de uma máquina específica, de toda essa sua frota. Então, existem já evoluções a respeito desses equipamentos. O que a gente vê é que, obviamente, essas combinações de equipamentos menos tecnológicos com sensorização pode ser um caminho. Pode ser um caminho intermediário, ou seja, você pode enriquecer informações através da implementação de sensores adicionais, que mesmo que a sua frota não tenha, você pode dotá-la desse tipo de equipamento e acabar entregando uma solução interim, né? Uma solução que possa atender um caso de uso, uma demanda específica do agricultor, né? Nesse exemplo. Tá? E para a fábrica, por exemplo, produção de carro, a parte de logística, a gente vê que o e-commerce está evoluindo demais. Então você tem bastante centro agora de distribuição. E aí você tem o centro de distribuição central e você tem os pequenos centros de distribuições mais regionais. Multimamília, Last Mile, né? Ghost Stores, esse tipo de coisa. Você acha que vai aplicar ali também essas soluções de melhorar? Vai aplicar. A gente já vê centros de distribuição com altíssimo nível de robotização. Então, esses equipamentos eles estão integrados
como uma frota inteligente, autônoma, que executa tarefas baseadas em forecast, né, em previsões de demandas. Então ela constrói a sua ordem, o seu pedido através disso de forma muito autônoma, conectado com sensores, RFID e entre outros, né, dentro desses galpões, dentro dessas fábricas, essas paletes digitais. As paletes, né? As paleteiras, né? Exatamente. Então já existe isso em algumas grandes varejistas globais, mas a gente ainda vê uma grande possibilidade em varejistas locais, varejistas regionais, players regionais, da possibilidade de turbinar e melhorar ainda a produtividade, a segurança, né? Dentro desses centros de distribuição, que são os núcleos, são o cérebro. A empresa de varejo digital é uma empresa essencialmente do core business dele, de que ela é uma empresa de logística, de distribuição. Né? Então, levando isso em consideração, isso realmente é o cerne e é onde ele tem que atuar, é onde que ele pode melhorar a experiência do cliente, a confiança, a segurança da operação disso, por exemplo. Agora eu vou te colocar num caminho que não sei se você vai conseguir responder, mas eu tô gostando do tema. 5G. Vamos lá. Se prepara. Manda. 5G com Web 3.0. Tá. Tem tudo a ver ou não tem nada a ver? Tem muito a ver. Tá. Tem muito a ver. Bom, a Web 3.0 ela está despontando, a gente está ouvindo muita coisa, descentralização, blockchain, tudo isso, né? NFTs, né? Os non-fungible tokens, são todos os elementos aí que estão, esses criptoativos, né? De maneira geral, né? Não só os NFTs. Smart contracts. Exatamente. Todas essas características, elas estão ajudando, né, a construir essa Web 3.0. E o 5G, a gente está vendo que a web é digital first e mobile first. Então o 5G ele vai ser um acelerador, um catalisador para que na Web 3.0 a gente já consiga ingressar com aplicações, com soluções, com experiências muito mais imersivas, muito mais inteligentes, muito mais rápidas, muito mais ricas do que elas são hoje. E a necessidade desse processamento distribuído, descentralizado, sem ter um banco de dados de um grande player de internet, vai fazer com que isso, obviamente, tenha necessidade de tráfego de dados em redes móveis de maneira muito intensa, né? Globalmente falando. Então isso obviamente é ele acelera, né? Um acelerador, é um elemento importantíssimo. E chega no momento de clamor aí da Web 3.0, né? Que é um clamor social de que muita sociedade quer esse modelo de web menos controlado, mais descentralizado, mais livre, né? Enfim. O que você fala de Web 3.0 vem o metaverso. O mundo virtual, que vai demandar realidade aumentada, realidade virtual, a parte do NFT, blockchain conectado com 5G. Só vai existir um metaverso ou vão existir vários mundos? E se existirem vários mundos, uma coisa que eu tô pensando aqui, a gente vai ter que conectar esses planetas, vamos chamar assim. Se o seu avatar que tá aqui vai pro avatar que tá em outro metaverso, você consegue falar? Com certeza. Olha, não vai existir apenas um metaverso. Tá bom. E já não existe um metaverso, existem vários metaversos, né? E esses mundos, eles são novas fronteiras das redes sociais e eles vão se conectar, obviamente. A interoperabilidade deles será necessária. Sim. Né? Então, não só entre os metaversos, que é o ambiente virtual, que é uma outra dimensão, mas também a dimensão da realidade. Então, essa dualidade entre o real e o virtual conviverão de maneira pacífica, de maneira integrada, interoperável. Então, é isso que a gente vê para o futuro do metaverso. Então, tudo que a gente está conversando aqui já está no nosso dia a dia. Você falou do... Já está. Porque o 5G vai mudar a minha vida e a sua, seja na saúde, na educação, na indústria, porque carro é fabricado na indústria, a parte de e-commerce, com a parte de logística, a parte de cidades digitais, cidades inteligentes. Indo para o mundo virtual, a gente está impactando com a realidade virtual a parte de gamers. Então, a galera toda aí que gosta de gamers vai ter uma nova experiência. Estamos falando de IoT, você falou de blockchain, Web 3.0. Tudo isso, colocar o 5G no meio, são satélites que estão orbitando em volta do 5G. Então a gente pode dizer que o 5G realmente é uma mudança
de patamar na nossa vida. Muito. É um catalisador gigante. Você falou de gamer, eu queria até falar uma coisa interessante. Eu não sou gamer, cara. Agora eu tô ficando do meu filho. Então, a vida corporativa e a vida social acabou tendo uma certa gamificação. Gamificação, né? sim. A gente acha que a gente não é gamer, mas a gente é. A gente é parte e somos produtos de muitas marcas e muitas situações, muitos negócios que a gente faz parte na sociedade. Isso é interessante. Mas um ponto é o seguinte, eu tenho falado com um amigo meu que trabalha, lidera um CVC, né, um Corporate Venture Capital, um fundo de investimentos corporativo. Ele tem me falado umas coisas assim surreais a respeito dos investimentos e das possibilidades em metaverso. A gente estava discutindo um pouco disso, né? O gamer hoje, ele é o princípio do metaverso, né? Na verdade, as mídias sociais, as redes sociais foram e começaram a se identificar com o que está acontecendo dentro do mundo dos gamers, que é o que tem de mais avançado a respeito disso. Mas ainda não a gente ainda não atingiu o estágio, o ápice de que a gente pode atingir. Então, eu ontem vejo aqui que a experiência do game ela vai ser tão intensiva que ela vai ter calor, fogo, frio, suor, a possibilidade de você sentir aromas integrado com essa experiência, né? Já existe uma empresa, uma startup que está combinando 100 componentes, 100 elementos para poder decodificar cheiros e transmitir isso através da rede. Né? Cheiro através da rede. Modificando totalmente a experiência com o olfato. Então, quer dizer, hoje que a gente tem a audição, a visão, né? Que são os elementos principais, e o tato. Né? A gente vai ter o aroma e o paladar. Né? A gente vai ter tudo isso integrado de uma forma muito intensa e os gamers, não só os gamers, e o metaverso vai ter isso em algum tempo. Porque já está sendo feito experimentos a respeito disso. No início vai ser um pouco, digamos assim, tosco, né? Vai ser ainda aquela coisa pobre, né? Putz, eu tô cheirando aqui, sei lá, alfazema. Não, isso aqui tá com cheiro de capim, não alfazema, né? Mas assim, à medida que essas tecnologias elas vão evoluindo, amadurecendo e haja o interesse, obviamente, de transpor esses limites que a gente tem hoje, nós vamos ter experiências incríveis aí com essas tecnologias que estarão disponíveis, tudo habilitado pelo 5G, obviamente. E quando você fala de tecnologia disponível, a gente fala muito de economia exponencial, tecnologia exponencial. Você acredita que a gente já está nesse momento do exponencial, dessa curva, que a gente pode dizer que a explosão vai ser... A gente entrou nessa curva, nessa subidinha, que a explosão pode ser daqui a 2, 3 anos ou 10 anos... Eu imagino assim, né? Globalmente a gente já tem as redes 5G há mais ou menos 2, 3 anos, as redes mais maduras. O Brasil vai implementá-las agora no meio do ano. Eu imagino que em até 5 anos a gente tem algo muito, muito interessante para poder voltar a discutir. Né? A gente vai ter uma escala aí desse hype realmente se transformando. Todas as pesquisas que eu tenho visto, as previsões a respeito... acerca do metaverso integrado com 5G, etc., é de uma economia de pelo menos $1 trilhão de dólares. Uau. Envolvendo isso nos próximos 5, 10 anos. Então, realmente são oportunidades que vão ter, obviamente, essa escala exponencial de quebrar a barreira de negócios de bilhões e serão para trilhão, que realmente vai ser uma barreira muito diferenciada do que a gente vê hoje. Eu vi que o metaverso vai movimentar até 2024 4 trilhões de reais. É mais que o nosso PIB. Muito. Então, exatamente. Exatamente. Então a gente está falando de trilhões agora, a gente já rompeu aquela barreira do bilhão. Então tudo isso que tem trilhão, obviamente que a gente vai ter, como a gente já está experimentando agora, um déficit de recursos, de pessoas, de engenheiros, de técnicos, de uma série de profissionais aí capacitados para poder ajudar a transformar isso, né? A gente não tem só robô, só inteligência artificial, machine learning para fazer isso. Então, realmente vai ser o grande desafio. A gente recentemente elaborou uma pesquisa que a gente vai liberar aqui no mercado brasileiro a respeito do mercado, da indústria de semicondutores, que é o cerne do 5G e de tudo que a gente tem na vida digital hoje. É o 4º elemento mais negociado no mundo, né? O semicondutor hoje. Um carro, por exemplo, pode ter 1.400 semicondutores. Uau! Né? Observando, capturando informações de vários tipos de funções, e isso realmente vai ser um
uma explosão, mas obviamente que para acontecer isso a gente vai precisar de gente. Esse é um grande desafio que está sendo mencionado nessa pesquisa. Esse déficit de pessoas é a maior preocupação da indústria tecnológica, inclusive para o 5G. É uma situação que a gente jamais experimentou antes. Que tipo de skill esse mercado vai demandar? Por exemplo, pensando no 5G para a indústria, e eu também já vi novas profissões que vão surgir com o metaverso. Tem até lá, corretor de imóveis, exemplo, tá? Sim. No metaverso. Mas pensando no 5G, que tipo de skill que a gente tem carência? Porque mão de obra tem, mas talvez não esteja preparada com essas novas tecnologias que a gente está conversando aqui, que já são uma realidade. São diversos, são engenheiros de teste, engenheiro de produção, engenheiro de RF, que é RF, né? Radio Frequency, né? Que ele controla toda a parte de frequências, utilização, otimização, que é ouro dentro do 5G. A radiofrequência é importante, né? A frequência, o espectro. Então, essas características principalmente da parte do engenheiro técnico, que faz o desenho da rede, que faz a implementação da rede, testa a rede, opera a rede, né? Que o engenheiro também que trabalha no desenho de novos dispositivos. A gente tem conversado muito com empresas aqui no Brasil, que são empresas da indústria de semicondutores, que estão interessadas em desenvolver projetos sob medidas de equipamentos, de devices, dispositivos exclusivos para um caso de uso determinado, né? Não o que a gente já vê hoje, que já está pronto, como um relógio, como um tablet, como uma CPE de um FWA. É algo mais inovador que pode alcançar esse mercado de uma economia exponencial. Então, realmente uma inovação muito disruptiva. Mas a gente precisa de técnicos, precisamos de pessoas. E o déficit é bastante grande, né? São pelo menos algumas dezenas de milhares de engenheiros no Brasil. Mas fica uma oportunidade aí já de cursos para esse tipo de aplicação e parcerias, né? De parcerias com as universidades, capacitação, fazer um reskilling das pessoas, reabilitar as pessoas, né, de qualquer idade, né? De qualquer idade, exatamente, né? A gente tem visto muitas políticas anti-etarismo, né, como você falou, enfim, observando esses princípios de ESG, que é uma oportunidade gigante. Isso é legal, né? Não é uma coisa só para novos, né? É para todas as idades. Se você pegar a experiência com a vontade de aprender, é o melhor dos mundos, né? Acho que isso que é o bacana. E aproveitando esse negócio de não ficar fora do que tá acontecendo, o que uma empresa, por onde é que ela começa, fala assim, eu não quero estar fora do 5G para o meu negócio. Além de ter a conectividade 5G, o que ela precisa estar nesse contexto? Sei lá, você tem um cloud, precisa ir atrás de fornecedor de sensores para, de repente, automatizar a paleteira da indústria. Eu tenho uma empresa, qual a dica que você dá para não ficar fora desse mundo? E até médico, hein? Que você acabou de falar em educação, né? Sim. O 5G vai envolver tanta profissão que o médico também tem que se atualizar para manejar um robô à distância para poder fazer a cirurgia num lugar que ele não está lá, mas ele vai estar fazendo a cirurgia através do robô. Então, até a parte de manusear um robô, ele vai ter que aprender. Vai ter que aprender. Então, e eu acho que uma parte importante nossa é fazer essa inclusão digital, né? Hoje no mundo tem cerca de 3,7 bilhões de pessoas que não têm acesso a nenhuma conectividade. Sendo que 700 milhões são por falta de cobertura, ou seja, vivem em áreas desérticas, inóspitas, não cobertas, sem interesse comercial. 3 bilhões porque não tem recurso para poder pagar a conectividade. Então, um ponto importante é a gente trazer 3 bilhões, a nossa contribuição para poder fazer essa inclusão digital. Para que esse abismo, que já é abissal, né, entre as pessoas conectadas digitais, elas possam ter essa integração com tudo. Porque isso é a beleza. A gente vai conseguir incluir muito mais gente, gerar muito mais negócio, muito mais oportunidades. Esse é um primeiro ponto. Mas falando de pequenos, médios negócios, grandes negócios, o que a gente tem visto é justamente você avaliar exatamente quais são os 2, 3 principais calcanhares de Aquiles ou dores que você tem, ou desafios que a sua indústria, o seu setor, o seu negócio tem. Você quer crescer mais, você quer aumentar a lucratividade, você quer aumentar a agilidade, a produtividade, você quer ser mais inovador, você quer conquistar novos mercados, novos segmentos, novas indústrias, né? Então, avaliar isso e entender como que essas tecnologias podem contribuir. Porque a tecnologia por si só, né,
Ela está aí disponível. Sim. Eu acho que a beleza disso é você combinar esses elementos e trazer efetivamente um retorno sobre o capital investido dessas tecnologias. Buscar especialistas como vocês, como nós, para poder fazer um assessment, para poder fazer uma avaliação. Então, não existe uma receita de bolo o que a gente chama de one size fits all, né? Algo que cabe para todos. Não existe uma receita que cabe para todos. É sempre importante uma pequena avaliação, um entendimento do negócio, como que você está no contexto, no ecossistema, buscar parceiros. A gente já colocou bastante isso. Buscar não só esse parceiro que vai avaliar, fazer o assessment das possibilidades e oportunidades da inclusão e utilização do 5G e suas tecnologias correlatas, mas também entender um ecossistema que você pode participar, porque nessa jornada você não consegue sozinho mais. Você precisa buscar gente. Muita parceria, né? Muita parceria. O ecossistema é importante. Trazer alguém à mesa que possa, obviamente, viabilizar, integrar isso e trazer mais valor para o seu negócio. Você não vai conseguir viver mais sozinho. Não existe isso, né? Você deu um gancho legal, porque na Vivo a gente criou o índice de digitalização, que é o assessment desde o PME, da pequena e média empresa, para as grandes empresas. Excelente. Que é justamente para... É uma pesquisa simples que o cliente responde e no final eu consigo ver aonde que ele está mais carente. Seja uma solução de cloud, uma solução de segurança, até de conectividade, de equipamento. Então, tendo um agente como a Vivo, tá? Nesse caso, para poder ajudar esse pequeno empreendedor ou uma grande empresa a entrar no contexto do 5G, já é um caminho, é um pontapé. Exatamente. Eu acho que um outro ponto importante é que hoje existe o acesso aos grandes hubs de inovação aberta. Legal. Né? Existem vários, a gente pode mencionar muitos. Né? A própria KPMG desenvolveu uma parceria com o Distrito, denominada LIP. É uma aliança que a gente tem e a gente, obviamente, bebe da fonte ali e ajuda os nossos clientes a ter inovação nas suas empresas. Então, isso é um ponto importante. Buscar fundos de investimento, oportunidades de criação para as empresas maiores de Corporate Venture Capital, ou seja, iniciar investimentos em inovação em algumas empresas que podem acelerar tendências, criar novas oportunidades para eventualmente pivotar o seu negócio, amplificar o seu negócio. Então essas são algumas dicas que a gente entende, que a gente vê que tem funcionado bem. Né? E experimentação. Reaprender, desaprender, reaprender hoje. Rápido, né? Rápido. Você errou, deixa para trás. Só absorve, leva consigo aquela lição para o próximo tentativa você saber como jogar, como se posicionar para você não repetir aquele seu erro. Mas isso faz parte, experimentação. Então eu acho que tem que agir rápido, experimentar, buscar parceiros com rapidez, porque a velocidade dos negócios, essa dinâmica está sendo imposta, né? É até uma coisa análoga, né? A própria velocidade que o 5G traz. Sim. Os negócios estão totalmente alinhados com o que a rede 5G traz. Essa super velocidade, essa hiperconectividade. E todos precisam entender isso para poder transformar seus negócios. Não, é bacana, porque olhando assim o 5G, não querendo assustar a todos, mas, gente, vocês têm que se mexer, porque você não tem como ficar fora do 5G. O 5G está no teu dia a dia pelas aplicações que nós conversamos aqui. Então, eu sou médico, isso não é para mim. Cara, você vai ter que estudar. Eu sou um corretor de imóveis, mas, cara, teu mundo pode estar no metaverso. Você vai ter que se atualizar. É na parte da educação. Se essa escola não estiver adaptada para esse novo mundo, você vai perder aluno para uma escola que já esteja adaptada a esse novo mundo que é o ensino à distância. Então, o 5G é para todos. Para todos. É democrático. É democrático. É essa característica que a gente tem que trazer aqui, que realmente não é um bicho-papão. É um viabilizador de novas oportunidades, digitalização, de inclusão social, redução de pobreza, sustentabilidade, competitividade, né? Conectividade, interoperabilidade. Então é um vetor importante, tem que abraçar. Cara, eu vou longe aqui, eu gosto de séries, tá? E aí eu vendo uma série que, se alguém me perguntar, Gabriel, como é que eu posso ver ou visualizar como vai ser o nosso mundo com 5G e com tudo que você falou aí, tá? Realidade aumentada, inteligência artificial, carro autônomo, cidade inteligente. Você assiste série também ou não? Sim. Tá, então... Black Mirror? Não, cara, não, esse é legal também. Classics? Esse é legal. Não, é o Upload. Tá, sim. Que tá no Amazon. No Cara, Amazon, já assisti.
Assista, abre a mente. Assisti. Abre a mente, mas muito do que tá ali, Sim. muito ali já é realidade no nosso dia a dia. Tem uma cena lá que eu vi que é imprimir. A gente não falou de impressora 3D, né? Mas pensando aqui, imprimir carne. Tem até uma cena que tá o pai e a filha, estão comendo. Já é uma realidade. Já é uma realidade. Mas estão comendo ali. Aí, você gostou? Não. O que faltou? Ih, pai, esqueci a cápsula da gordura. Tava carne comendo, mas tinha esquecido a cápsula da gordura. Cara, assim, foi a única cena que eu falei, cara, será que realmente vai existir você imprimir uma comida? Porque no restante da série são tecnologias que já são aplicadas. Então, para quem tem dúvida do que vai ser o 5G, essa tecnologia, assiste o Upload, mas com a cabeça aberta, que você vai ver como é que vai ser o nosso dia a dia. Eu lembro dessa cena. E eu acho que, assim, muito do que a gente está vendo ali, como você falou da impressora 3D, a impressora 3D já imprimiu tecido, órgão, isso. né? Carne e muitos desses negócios de imprimir... Você já comeu essa carne ou não? Não comi. Eu acho que essa coisa da impressão da carne, ela é muito da resposta em relação à produção de animais e o impacto ambiental a respeito da emissão de gás carbônico, Sim. da pegada de gás carbônico, né? Que é muito substancial, é muito relevante, consumo de água durante a produção de 1 quilo de carne, são utilizados inúmeros litros de água, e tudo isso impacta o meio ambiente, então é uma resposta de possibilidades que a gente possa reduzir esse consumo da carne tradicional, substituir, enfim. São experimentos, né, que inspiram as possibilidades. Mas eu acho que isso pode ser alguma coisa que vai ser parte da nossa vida em um futuro breve, ajudando a minimizar a pegada de carbono, o impacto ambiental que, por exemplo, a produção de carne bovina hoje tem no planeta. Né? E vai ter um mundo melhor até para os nossos filhos e futura geração. Exato. Márcio, assim, a conversa foi rica. A gente falou de várias coisas. Então a gente falou de velocidade, falamos de latência e falamos de equipamentos conectados, múltiplos equipamentos conectados através do 5G, aplicação em saúde, educação, automotivo, mineração, agronegócio, cidade inteligente, profissões. Entramos até na esfera do metaverso, também. Web 3.0. Entretenimento. Boa, eu queria fechar. Tem alguma situação que você gostaria de falar aqui que a gente não capturou, que é importante para todo mundo que está nos vendo e ouvindo? Eu acho que a gente cobriu bastante coisa. Acho que o entretenimento a gente acabou falando um pouco da parte de games, mas eu vejo muita evolução a respeito das arenas. As arenas estão se transformando em grandes negócios. Após a pandemia, essa fase dura que nós passamos de proibição, lockdown e acesso às arenas, elas se transformaram em grandes elementos de shows integrados, tanto o real, o físico, quanto o virtual. Então existem muitas possibilidades. A gente está vendo implementação de sensores, inteligência artificial, a gente está vendo utilização de drones, propagandas e ações personalizadíssimas, baseadas em utilização, por exemplo, de segunda tela. Então a gente viu no Super Bowl uma parceria de uma empresa de refrigerantes com uma provedora de tecnologia em 5G, que fez uma campanha utilizando um aplicativo onde você mirava com o seu celular para a tela da televisão, criava-se a segunda camada de visualização do jogo, que te dava uma série de informações. Essas informações, obviamente, você em casa, ela pode te transformar numa experiência super personalizada, te falar sobre o jogador, te falar sobre uma marca, fazer um product placement, né? Vender um produto lá. Então as possibilidades são muito grandes também na indústria de entretenimento. Você vai poder ter shows que você assiste com hologramas, recriando uma experiência de um artista que faleceu, por exemplo, ou integrar artistas que já não estão mais aqui, que nunca fizeram um show junto. Enfim, são inúmeras possibilidades, utilizando realidade estendida, aumentada. Essa colaboração e essas possibilidades também na indústria de mídia, de publicidade, vão trazer grandes potenciais de oportunidades, tá? Cara, você falou um negócio de que eu sou um cara meio viajante, assim, negócio de criar coisas. E aí quando eu ouço uma música de um cantor, uma cantora que já faleceu, eu falo, cara, se eu já tenho a composição, o tom da voz em várias músicas, será que eu não poderia aplicar a inteligência artificial, usando a voz desse cantor,
já cantando uma música que eu tô escrevendo agora, como se ela estivesse viva. Totalmente. Você pode fazer isso, você pode recriar, ela pode performar. Michael Jackson, por exemplo. Com movimentos que ele nunca fez, e você criar uma coreografia através de inteligência artificial, né? Ele vai recriar isso e ele pode combinar isso com um show com uma pessoa física, com um holograma de altíssima definição. E aí você vai poder assistir isso presencialmente numa arena, no estádio. Você pode assistir em casa, no conforto da sua casa. Enfim, tudo isso integrado com product placement, branding, awareness, todo com uma possibilidade de que as marcas se integrem nisso num ecossistema poderoso, né? Muitas marcas hoje que não fazem parte disso deveriam abrir essa cabeça. Essa possibilidade. Puta, legal, cara. Estamos chegando aqui no fim. Não esquecemos nada. Se tem algum ponto que você fala, Gabriel, você esqueceu, eu acho que é importante eu passar aqui para a gente a gente passou muita coisa aqui, Gabriel, e eu agradeço, obviamente, a oportunidade de estar aqui com vocês da Vivo. A gente pode continuar, obviamente, mas tem muita coisa. Mas acho que a gente focou no principal. Sim. Em mostrar que diversos setores, ou praticamente todos os setores da economia, vão ser impactados positivamente, terão oportunidades de revisitar seu negócio, recriar modelos de negócio. Então, isso que eu acho que é importante, essa colaboração dessa nossa conversa do primeiro episódio desse podcast. Não, animal. Então, o 5G, galera, já é uma realidade. O Brasil todo, em todas as capitais, a partir de junho e julho, a gente vai ter o 5G. Vocês vão já ver o sinal do 5G no celular. Essa evolução de tecnologia vai estar aplicada em todas as indústrias que nós comentamos. Então vai fazer parte do nosso dia a dia. Eu vi mais IoT, NFT, realidade aumentada, inteligência artificial, edge computing. Todos, de qualquer setor, tem que estar aberto para esse novo mundo, para não ficar de fora. Então, assim, foi fantástico. Aprendi muito. Agradeço, Márcio. Foi uma troca ótima. Foi, né? Fomos até pra série piloto, imprimimos até carne aqui a gente imprimiu. Muito bom. O churrasqueiro nunca vai errar o ponto, né? Nunca mais. Não vai acertar o ponto. E a gordurinha do jeito que o consumidor quiser. Com pouca gordurinha, paradinha. Como é que você quer a carne, né? Exatamente. Ou a pizza, enfim. Agradeço a todos. Esse é o nosso primeiro episódio. Vamos ter muitos pela frente. A nossa ideia é que seja quinzenal. Vai depender de vocês. Aproveitem, coloquem aí o próximo assunto que vocês queiram ouvir aqui, que a gente traz convidados como o Márcio, especialista no tema, para a gente ter essa conversa prazerosa e informal sobre tecnologia, tendências e o mundo de negócios. Valeu, galera. Obrigado, pessoal. Valeu.